Olá, espero que esteja tendo um bom dia. Esse mini-doc discorrerá sobre a cidade e o Império Mundial, Roma, tendo como base a leitura da História da Cidade, Leonardo Benevo. Este trabalho foi desenvolvido por Alan Silani, Antônia Catarina, Ilha Bezerra, Karine Pereira e Vitória Carolina. Bem, o poder romano se estendeu pela Itália até a Campanha entre os séculos 7 e 6 a.C., ocupando e dividindo o local com os etruscos, que habitaram a Península Itálica a partir do século 9 a.C. Roma começa seu desenvolvimento ainda muito pequena e com importância mínima no território etrusco. Seu desenvolvimento se deu através da transformação da chamada urbe, se tornando a capital do império devido à sua excelência. Para o processo de colonização, os romanos utilizaram três métodos. O primeiro a ser destacado se caracteriza pela infraestrutura obtida pelo Império, ou seja, suas pontes, seus aquedutos e estradas. O segundo, a divisão dos terrenos agrícolas em quintas cultiváveis, trazendo consigo muitos frutos positivos. E o terceiro e mais importante era a fundação de novas cidades para abranger e desenvolver um maior império. A cidade de Constantinopla continuou seu império por mais de 10 séculos, quando houve a descentralização das funções políticas no final do império. A mesma se tornou posteriormente em Istambul a capital do Império Turco, continuando em destaque até a época moderna, sendo uma das principais cidades do mundo ocidental. Nela viveram cerca de 700.000 ou 1 milhão de habitantes até o século III d.C., onde se destacou como a maior centralização humana realizada no mundo ocidental. Quanto ao funcionamento e à organização das moradias de Constantinopla, em dados apresentados no texto acerca deste assunto, foram citadas em média a quantidade de moradias, onde 1.790 casas eram chamadas de domos, caracterizadas por serem casas individuais, com um ou mais andares, reservadas para as famílias mais ricas e que representavam cerca de 800 a 1.000 metros quadrados da região. E 44.300 construções coletivas de muitos andares, as chamadas insilas, onde em sua maioria habitavam os cidadãos de menos posse, ocupavam cerca de 300 a 400 metros quadrados da região. As ínsulas nasceram por volta de 6 a.C. para a hospedagem de servos. Possuíam um grande número de cômodos iguais, divididos e organizados através de seus andares, como sendo o térreo o local destinado para lojas, que na época eram chamadas de tabernas, e as habitações mais nobres e os andares superiores ocupados por apartamentos. Trajano definiu a altura média dessas construções em 18 metros, o que equivale a 5 ou 6 andares, e a distribuição de água só existia no térreo. Os muros que circundavam as construções eram de madeiras, então eles poderiam ser derrubados facilmente. E sobre as condições sanitárias, não existiam privadas. Eles faziam uso de urinóis, que eram esvaziados em recipientes comuns chamados de dolium, e posteriormente descartados pelas escadas ou diretamente pelas janelas que davam acesso às ruas. Como as construções não possuíam chaminés, eles utilizavam braseiros portáteis, que aumentavam o risco de incêndio nos locais. E na locação, as janelas eram cobertas por apenas cortinas e persianas de madeira. E mesmo com essas condições, os aluguéis cobrados possuíam altos preços, podendo ser pago anualmente por 30, 30.000 sestérios, que convertidos em real, equivalem a cerca de R$ 1.225. As construções realizadas nas estradas serviam primeiramente para o movimento dos exércitos e posteriormente para o tráfego comercial e as comunicações administrativas da região. Confeccionadas sobre calçamento de pedras batidas ou rudes e logo mais revestidas por um manto de pedra poligonais. A largura das estradas era limitada entre 4 e 6 metros, sendo bastante para permitir a passagem dos meios de transporte da época e de pedestres.
Já onde havia passagem de água, eles tinham a necessidade de construir numerosas pontes de pedra ou de madeira, e a largura era limitada ao máximo entre 7 e 8 metros. Os famosos aquedutos são galerias subterrâneas ou expostas à superfície que servem para conduzir água para a cidade, também consideradas como os serviços públicos, assim como as estradas. Elas foram construídas em todas as cidades pelo Estado. Os romanos tinham preferência por água de nascente ou águas fluviais filtradas, vindas de locais elevados para facilitar a distribuição do sistema. A estrutura era construída em formas de arco capazes de aguentar o peso. Os condutores eram feitos de tijolos e revestidos internamente por cimento, que costumava chamar de canales. A água chegava às proximidades das cidades e era despejada em reservatórios denominados castelo. Os aquedutos que faziam abastecimento de água para a população pobre tinham entre 8 e 85 quilômetros de extensão e eram elevados a mais de 60 metros. Aqui nessa ilustração, a água ficava em um local mais elevado, aqui, e o canal hidráulico passando pela ponte do aqueduto, no ponto de maior declive do terreno, levava a água até a cidade. O que torna mais interessante o comparativo entre os dois aquedutos, o romano e o moderno, é que aqui eles tiveram a sacada de fazer o uso gravitacional para movimentar água para a cidade, enquanto os aquedutos modernos, alguns deles usam a energia elétrica para fazer esse movimento. Aqui é uma imagem de um aqueduto real e aqui é um castelo, que era para onde a água via e ficava armazenada nas proximidades da cidade. Quanto às linhas fortificadas ou os limites ou limes, os romanos construíram fortificações chamadas de benfeitorias, que eram responsáveis por determinar os limites das terras conquistadas pelos romanos. Os limes têm como elemento essencial as estradas, elevadas em zonas pantanosas para permitir a passagem dos exércitos ou abertas em zonas de matagal, reforçada com uma escavação artificial chamada de fossato e com um muro de madeira, terra ou pedra. No decorrer do percurso, poderíamos encontrar instalações militares com pequenos presídios e acompanhadas de bases fortificadas. Aqui é um exemplo. E já no limite germânico, um caminho de defesa ao longo de uma fronteira aberta, que possuía mais de 500 quilômetros, enquanto os lumes de Adriano possuía 110 quilômetros, são os mais importantes das fronteiras setentrionais do Império Romano. E entre a Inglaterra e a Escócia havia uma fortificação guarniçada, que no caso era essa daqui. A colonização dos terrenos agrícolas, os traçados retilíneos das estradas principais, serviam de linhas de referência para a divisão do território cultivável, chamado de centuriato, o que está baseado numa grade de estradas secundárias. Os decumani, que são paralelos à dimensão maior do território ou às estradas principais, os cardinês, perpendiculares aos decumani e eram mais curtos. Uns e outros têm entre si cerca de 700 metros, determinando outros lotes quadrados denominados de centuri, com a superfície chegando a cerca de 50 hectares. A operação do centuriato é executada por técnicos especiais, os agrimenores, com um instrumento chamado groma, formado por 4 listéis de madeira com 45 de comprimento, sustentando 4 fios de prumos, e a haste que sustentava era fincada no terreno de maneira que o centro estivesse na vertical do aro, gravado na pedra. Ele ainda é relacionado à ciência augural etrusca, e com a divisão seguindo as direções dos pontos cardeais. Mas, assim, a orientação não segue os pontos cardeais. Ela era inclinada para aproveitar a forma do terreno.
E pode-se observar que, com o quadriculado do Centuriato, é legível as dimensões zonas planas do Império Romano, como também os arredores da França, aliás, aos arredores de Florença, na França medieval. E ainda hoje, os limites de propriedades continuam imitando esta trama, mesmo depois do desaparecimento desse sistema agrícola antigo. E com isso, esperamos que você tenha aproveitado a nossa apresentação. Aqui são algumas das nossas referências para a produção do trabalho. E nosso muito obrigado por chegar até aqui.